salmo, verso 35, Salmo 35, né? Sou muito feliz de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Ao chegar aqui hoje, quando a missionária Michele foi ler a palavra de abertura, o Senhor me dizia ao meu ouvido Salmo 35. E eu imediatamente peguei a Bíblia da minha mãe e fui ler e disse ao Senhor: amém, Senhor, eu vou estudar em casa, né? Porque é algo que o Senhor quer falar conosco. E alguns dias atrás a missionária Michele me chamou para ministrar e eu pedi ao meu esposo que viesse ao meu lugar, porque devido ao meu dedo quebrado eu não estou podendo colocar sapato, então estou andando muito de chinelo, rasteirinha e de leg, né? Calça. E eu falei, não quero ministrar a palavra desse jeito. Mas aí ele não está aqui hoje, né? Foi o pastor que chamou, aí não dá para... Jesus, não deu para fugir do altar hoje de todo jeito. Não deu para correr. E o Senhor falou comigo através desse salmo enquanto nós estávamos louvando. E eu creio que é exatamente isso que Deus vai falar com você também nessa noite. Salmo 35, vou ler somente o verso 9 e 10. E com o tempo nós vamos falando um pouquinho mais sobre ele. Amém? Diz assim: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Amém? Antes de você sentar, coloca a sua Bíblia aí no canto. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu quero que você seja muito sincero. E que todos nós vamos estar de olhos fechados, mas eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que está aflito aqui. Alguém que se sente perseguido, alguém que está se sentindo atribulado, temeroso. Coloca a mão no seu coração para a gente orar nessa noite. Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, antes mesmo de começar a ministrar essa palavra, porque foi o que o Senhor me deu quando eu estava sentado ali. Senhor, eu quero interceder nessa noite pelo aflito, Senhor, por aquele que está atribulado, temeroso por algo que possa suceder na sua vida. Quero apresentar, Senhor, a vida daquele que saiu da sua casa e veio a este lugar, Senhor, e disse: Deus, me socorre, porque o Senhor é o meu auxílio, e se não for a sua mão, Senhor, eu não posso prosseguir. Eu quero interceder, Senhor, nessa oração, por aquele que não conseguiu ainda orar, que ainda não conseguiu louvar, que ainda não conseguiu ofertar, que ainda não conseguiu adorar, porque a sua mente, Senhor, está preocupada, está ansiosa, está atribulada e aflita. Eu quero pedir a tua graça nesta noite, Deus, e a tua presença maravilhosa, para que nós possamos descansar no Senhor, porque o salmista já dizia: quem é como tu? Quem é como tu, Senhor? Aleluia! Nos dá graça, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu abri a palavra do Senhor quando o Senhor disse ao meu ouvido Salmo 35 e fui ler essa palavra. E ela vem nos falando de uma oração que Davi ele fazia ao Senhor quando ele se encontrava aflito, entristecido, muito decepcionado. O Salmo ele vem dizendo a oração de Davi quando Davi pede a Deus para que seja feita justiça para com a sua vida. Porque segundo a história neste salmo, Davi está relatando o que aconteceu com ele quando ele foi socorrer o povo de Keila. Ele sai para socorrer o povo, para ajudar o povo numa peleja, e o Senhor Deus revela para ele: olha, filho, esse mesmo povo que você ajuda está tramando te entregar nas mãos de Saul. A história de Davi nós conhecemos. Era um menino que estava lá no pasto com as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia fala que ele era corajoso, ousado, ele não temia, ele era muito esforçado, não tinha preguiça, e ele enchia os olhos do pai por essas qualidades. Porém, ele era de baixa estatura, ele não era tão formoso quanto os seus irmãos. Então, para o seu pai e os seus irmãos se tornavam mais valiosos do que ele, porque tinham uma aparência melhor. Nós sabemos que naquela época, quanto mais bonito, mais chance de ser rei. Quanto mais bonito, mais chance de alcançar algo melhor. E a Bíblia vem nos dizendo que Deus mostra ao sacerdote que dali daquela terra e daquela casa vai ser levantado um novo rei. E ele vem para ungir
ungido como rei. A Bíblia nos conta que ele vai socorrer os seus irmãos lá no meio da peleja contra o gigante. E nós sabemos que ali Deus honra Davi. E ele consegue com uma pedra e uma funda derrubar um gigante enorme, muito além da sua estatura. E nós vemos a coragem de um menino, de um homem que só cuidava de ovelhas, que só estava no pasto, mas ninguém sabia que esse menino, esse homem, já tinha enfrentado no pasto. Assim somos eu e você. As pessoas olham para nós e não fazem ideia das guerras que nós vivemos no nosso dia a dia. Elas olham para mim e para você e não fazem ideia dos gigantes que nós matamos todos os dias, dos leões que nós temos que enfrentar todos os dias nas nossas vidas. Mas elas olham para nós e elas imaginam que nós estamos querendo algo que não é nosso. Porque quem olhava para Davi imaginava que talvez Davi quisesse a posição dos seus irmãos, mas ele não tinha estatura para estar no exército, mas ele não tinha posição para estar no meio dos grandes. Só que eu conheço um Deus, e você também conhece, que não tem compromisso com a aparência. Eu conheço um Deus, e você também conhece, que tem uma mania gostosa de pegar o pequeno para confundir o grande. Eu conheço um Deus, e você também conhece, que gosta de apostar e investir naquilo que ninguém dá nada. E aí a Bíblia vai contar para a gente que este menino, depois de ungido a rei, desperta uma inveja muito grande. E aquele rei, Saul, tomado por um espírito maligno, começa a perseguir este menino. E graças a Deus que perseguiu, porque isso formou o caráter de Davi, e ele se tornou um homem ainda mais reto, ainda mais forte, um homem segundo o coração de Deus. E no decorrer dessa história, Davi começa a ter que se esconder de Saul, porque Saul queria tirar a sua vida, tomar a sua vida. E a Bíblia vai dizer que numa dessas que ele vinha se escondendo, ele conhece o povo de Keila, e esse povo está passando por uma dificuldade, ele se dispõe a ajudar. E esse povo traidor prepara para trair Davi. E a história vem nos dizendo que enquanto Davi tem o seu coração voltado a ajudar, esse povo está tramando entregar ele ao rei Saul. Meu Deus. Talvez você chegou aqui hoje achando que você era o único a ser decepcionado pelo
do Senhor. E ele fala: pleiteia, Senhor, com aqueles. Pleiteia, Senhor, comigo e peleja contra os que pelejam contra mim. E talvez você está olhando para mim dizendo: mas Natália, isso não é coração de feiticeiro, não? Não. Ele está dizendo para o seu melhor amigo, o seu Senhor e o seu Salvador: faça justiça. É como se ele dissesse para Deus: Senhor, pesa na balança, e se eu for achar que falta, pode cobrar de mim também. Mas se não, o Senhor vai lá e faz justiça por mim. Deus está levantando a seu favor nessa noite. Deus está se levantando a seu favor nessa noite. Deus está indo de encontro com o seu impossível nessa noite. Mas Ele está dizendo para você: eu vou fazer justiça. Aleluia! E quando Ele diz: eu vou fazer justiça, Ele está dizendo: examine exatamente o que você tem feito. Glória a Deus! Deus é bom. Porque muitas vezes nós só vemos o que é feito a nós É verdade. e não conseguimos ver o que fazemos ao outro. Verdade. Tremendo, Jesus. No verso 11, o salmista diz assim: faça as testemunhas que levantaram contra mim. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. 12. Tomaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com jejum, a minha oração voltava para o meu seio. Davi está indignado e dizendo: Senhor, olha o que eu fiz por eles. Olha o tanto que eu me doei por eles. Enquanto eles estavam enfermos, eu estava lá jejuando e orando por eles. Quando eles mais precisavam, não tinha ninguém para estender a mão. E eu estendi a mão para eles, Senhor. E agora eles tramam contra mim. Eles levantam falso contra mim. E ele diz para o Senhor: vai lá, Senhor, e faz justiça por mim. Quantas vezes eu e você deixamos de clamar ao Senhor por algo que alguém nos faz? Quantas vezes, a minha para pensar, quantas vezes você deixou de fazer algo na casa do Senhor por causa de alguém que fez algo contra a sua vida? Verdade. Davi não deixou de ser rei. Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi não deixou de ser reto. Davi não deixou de ser honesto. Davi dobrou o seu joelho e foi falar com Deus. Pare de procurar vingança pelo que fizeram contra a sua vida. Vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus. Dentro da sua casa. Mas irmão, como meu marido falou e eu não perdoo, ele vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Ninguém é como tu. Quem é como tu, Senhor? Que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele. Como pode aquele que é mais fraco vencer o mais forte? Quem é como tu, Senhor? Já sentou e já falou para ele: Senhor, eu não consigo com as minhas forças. Senhor, eu já dei o melhor de mim, eu já lutei, eu já me esforcei, eu já orei, eu já jejuei, eu já aconselhei, eu já conversei, Senhor, eu já estendi a mão, eu já recolhi a mão, eu já fui boa, eu já fui ruim, eu já fui dura, eu já fui calma, e nada tem resolvido, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Já falou para ele? Já falou para ele: Senhor, não tenho de onde tirar, e agora? O que eu faço, Senhor? Já dobrou o seu joelho, já sentou na cadeirinha da sua casa e falou para ele qual é a sua necessidade? Já conseguiu se abrir com o seu amigo? Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. No verso 22, Davi diz assim: Senhor, tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu, e não deixes que se alegrem de mim. Julga-me segundo a sua justiça. Glória a Deus. Julga-me segundo a sua justiça. Glória a Deus. Porque aos meus olhos eu sou inocente, mas aos teus eu posso ser culpado. É verdade, Deus. Tremendo. Porque aos teus olhos eu sou vítima, mas ao seu eu posso ser culpado. Tremendo, Jesus. Aleluia. Porque aos teus olhos eu fui ofendido,
mas aos olhos de Deus eu posso ser um ofensor. Aleluia. Porque aos meus olhos eu vejo os dedos apontados para mim, mas aos teus, os meus dedos apontaram também. Verdade. Julga-me, Senhor, segundo a sua justiça. Tremendo, meu Deus. Tem coragem de dizer isso para ele hoje? Glória a Deus. Julga-me, Senhor, segundo a sua justiça. Aleluia. Não segundo a minha justiça, Deus. Mas levaram algo de mim. Mas tomaram algo de mim. E eu quero que o Senhor vá até lá e tome também. Mas julga-me segundo a tua justiça. Tremendo, Jesus. E se eu já roubei o Senhor, eu também estou roubando. Meu Deus. Tremendo. Senhor, eu sou honesto. Eu sou honesto com a minha esposa e com o meu marido dentro de casa. E o meu marido, Senhor, tem olhado para outras mulheres. Mas no meu Instagram também tem alguns homens, Senhor. Tremendo, Jesus. Tem coragem de falar para ele? Profundo, Deus. Me julga segundo a sua justiça. Senhor, mas é uma causa trabalhista. E eu quero os meus direitos, eu quero o que é meu por direito. Mas eu chego atrasado, eu durmo no banheiro e mato o horário de trabalho. Quando eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu finjo de estou doente, eu pego atestado. Tremendo, Jesus. Porque eu sempre sou inocente. E os outros sempre são culpados. Mas diante da sua justiça, não há engano. Glória Aleluia. a Deus. Deus está dizendo para mim que tem gente aqui que foi julgado de forma errada. E Deus está colocando o pingo no i. Porque Ele sabe, Ele te viu, Ele sabe que você é inocente. Ele está colocando os pingos no i. Não levante a sua voz para se justificar. Porque quem pode justificar é Deus. Tremendo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu. Glória a Deus. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da sua justiça e do teu louvor todos os dias. Glória a Deus. Aleluia a Deus. É para isso que serve a nossa boca. É para engrandecer o nome dele. Aleluia. Talvez você está se sentindo injustiçado, enganado, envergonhado, roubado. Talvez você está se sentindo traído por aqueles que você mais ajudou, por aqueles que você mais estendeu a mão. Ele está dizendo para você através dessa palavra: traz até mim. Não espalhe ao vento. Traz até mim. E eu vou cuidar. Eu vou tratar. Talvez Davi podia ter chamado aqueles a qual ele achava que estava do seu lado e ter exposto a situação. Mas ele foi falar com Deus. Aleluia a Deus. Ele já não sabia mais em quem podia confiar. Mas com Deus não há engano. Porque o Senhor, Ele não nos trai. Então quando você tiver dúvida em quem confiar, chama por Ele. Verdade. Não há engano nele. Ele não trai, Ele não mente, Ele não engana. Ele não é falso. Ele não vai olhar para você de maneira diferente quando você cair nem quando você errar. Maravilhoso. Ele não vai despejar as expectativas dele em você, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe, Ele te vê, Ele te viu. Conversa com Ele, porque Ele te conhece. Talvez você está ouvindo essa palavra e dizendo: Deus, mas eu já falei com o Senhor. Eu já expliquei para o Senhor. Então espera. Aguarde. A Bíblia fala que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não fez. Verdade. Muitas oportunidades e não fez. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Talvez você teve várias oportunidades de se vingar, de difamar. Não faça. Entregue nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Fala para Ele fazer a justiça, porque Ele é justo. Conversa com Ele, entrega a tua aflição, a tua preocupação nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. É isso que o Senhor me passou para passar para a igreja nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.